É nosso dia, companheiro. Bom, eu sou Oswaldo, sou médico por opção e gosto e militante político desde os 12 anos de idade. Eu fui levado pelas mãos do meu pai, pela utopia de uma sociedade justa, igualitária e fraterna para todas. Ou seja, no meu entendimento, naquela época, a felicidade. Isso para mim era a felicidade. E pelas mãos dos meus pais, do meu pai, é um português, que ele chegou no Porto de Santos junto com meus avós, com 2 anos de idade e uma irmã de 1 ano de idade. Eles vieram para São Paulo, ficaram na hospedaria do Brás e passado mais ou menos uns 30 dias, ele foi cooptado por um fazendeiro, levado para São José do Rio Preto para trabalhar na roça com café e com arroz. E foi na roça que o meu pai iniciou a militância no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e militante do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, o velho partidão. E foi pelas mãos do meu pai que eu entrei no partidão com 12 anos de idade. No ginásio onde a gente estudava, tinha 3 células do Partido Comunista, sendo 2 de estudantes e 1 de professores. E eu rompi com o PC, nessa época, por um fato bem curioso e que eu acredito que foi um divisor de águas na minha militância. Eu propus que as 3 células do ginásio fossem dissolvidas e se juntasse professores e estudantes para a gente aproveitar como estudante a experiência e a capacidade que os professores tinham de militância no Partido Comunista. E essa ousadia custou caro, porque o dirigente do Partido Comunista na cidade falou não, que isso era impossível, porque se quebraria a hierarquia entre professores e alunos no ginásio. Imagina, num partido que se dizia revolucionário, o dirigente estava preocupado em quebrar a hierarquia entre os alunos e os professores, quando ali todos eram militantes. Saímos todos do Partido Comunista e abraçamos o trotskismo. Foi aí que eu entrei numa corrente política, a Quarta Internacional. Então a política ela me acompanha desde da infância, desde os primeiros passos. E meu pai sempre dizia para mim que a caneta ela é mais leve e pesa menos que a enxada, e por isso que eu tinha que estudar. Que a enxada não dava dinheiro para ninguém, trabalhar não dava para ninguém. Aí ele foi demitido da fazenda, nós fomos para São José do Rio Preto, no interior, tudo mais. Em 81 eu me formei, e aí eu vim para São Paulo. Fui para o Conselho de Medicina, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, para
para fazer o juramento de Hipócrates. Dali eu saí para o Sindicato dos Médicos na Maria Paula, para me filiar ao sindicato, e fui recepcionado no sindicato pelo Dr. Aitan. O Aitan que me conduziu, me mostrou o que era o Sindicato dos Médicos. E aí começa a minha militância sindical, porque no Sindicato dos Médicos eu fui da diretoria, fui da executiva, fui secretário-geral, dali eu entrei na CUT regional, na CUT estadual e fui para a CUT nacional. Então a minha militância sindical, ela começa, né, no Sindicato dos Médicos. E essa época, de 1976 até 1993, que é o último congresso da CUT Regional Grande São Paulo, que é o motivo dessa nossa conversa, foi uma época muito rica na luta de classe no Brasil, né? E que contou com a nossa participação. A minha participação, do Neto, do Chico Gordo, do Luizinho, que foi presidente da CUT. Então nós contribuímos com isso, né? Então de 76, eu divido isso, essa história, que é a minha participação, de 76 a 83, que foi um movimento muito rico da luta de classe no Brasil. Nós tivemos as greves dos metalúrgicos do ABC e de São Paulo. Nós tivemos a greve da saúde, a greve dos bancários, a greve dos professores. Nós tivemos nessa época a epidemia da meningite no Brasil, e principalmente em São Paulo. E que a ditadura militar da época se comportou exatamente igual ao que o Bolsonaro se comportou agora na época, na pandemia da Covid. Da mesma maneira que a ditadura militar negou a existência da epidemia, Bolsonaro negou a existência da epidemia da Covid, que depois se transformou numa pandemia a nível mundial. E a resposta a isso foi milhares e milhares de mortes que nós tivemos no país. Nessa época teve as prisões, morte, desaparecimento de militantes políticos, como o Hansen, metalúrgico, o Manuel, o Herzog, o Santo Dias, cassação dos sindicalistas, intervenção nos sindicatos e prisão de sindicalistas. Tivemos nessa época também, de 76 a 83, as eleições dos bancários de São Paulo, que apesar das fraudes, ganhou 2 vezes e na segunda eleição ganhou, levou. Diferentemente dos metalúrgicos, que o Neto, por exemplo, participou das eleições, que ganhou no primeiro turno, e devido à fraude foi anulado pelo TRT, né, pelo fiscal da TRT, teve uma segunda votação, e aí o Joaquinzão permaneceu no sindicato. Não teve votação, não. Aí nem teve votação, Isso, exatamente. veio e deu posse. Exatamente, deu a coisa para ele. Na primeira votação, anulou porque a fraude era tanta que não tinha jeito como. E na segunda, que era para ter uma eleição não organizada pelo sindicato, mas pelo TRT, tivemos a eleição dos metalúrgicos de São Paulo, fraudada, anulada, revertida a anulação e reempossada a diretoria do sindicato do Pelego da CGT. Tivemos a fundação da CUT do PT,
Tivemos a lei da anistia, ou melhor, a lei da autoanistia, que igualava os torturadores dos torturados, e que um monte de camaradas nossos aproveitou dessa situação para voltar ao país e desenvolver a sua luta política no Brasil. Então foi uma vitória do povo trabalhador, né? Então meu testemunho de participação na CUT, em particular na CUT Regional Grande São Paulo, ela vai de 1981, quando eu cheguei em São Paulo, passa por 83 com a fundação da CUT, e chega a 1993, quando o setor majoritário da CUT, a articulação, afundou a CUT Regional. Porque o último congresso da CUT Regional foi em 1991, o 6º congresso. 3, não? Com mandato de mais 3 anos. Então esse é o período da minha participação na CUT. E de 83, 91 e 93, eu acho que foi assim importantíssimo. Primeiro que o congresso de 91, o 6º congresso da CUT Regional, por um mandato, né? Que nós fizemos um mandato de 88 até 91, quando nós realizamos o congresso. Foram 3 anos que, na realidade, como a gente dizia à época, mudaram o mundo. Nós tivemos a Intifada, que foi um desafio da Palestina a Israel. Nós tivemos a luta contra o apartheid na África do Sul. Nós tivemos a queda do muro de Berlim e, com ele, o socialismo dos stalinistas. Nós tivemos a Guerra do Golfo, a nova ordem mundial, propagada pelo Bush, e a fraude descarada nas eleições de 89, que impediu a vitória do Lula, que se apresentava como uma alternativa viável de poder para os trabalhadores. E que elegeu a farsa Collor, em que nós da CUT Regionais, da CUT Regional Grande São Paulo, levantávamos a bandeira do Fora Collor, e que não era totalmente assumida pelo conjunto da CUT nacional e da própria CUT estadual. Porque nesse período de 91 a 93, foi de fato uma queda de braço que nós tínhamos com a CUT nacional. E foi também o retorno da corrente sindical classista e do PCB para o seio da CUT. Tanto é que eles participaram do 6º Congresso da CUT Regional, que na realidade foi um reconhecimento de um fracasso da política que até então eles levavam sob a bandeira da CGT, do Joaquinzão, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Tivemos a greve de 14 e 15 de dezembro, de março, aliás, de 89, a primeira grande greve geral no Brasil, quando nós paralisamos 35 milhões de pessoas no país. Tivemos a greve de 90, que nós trabalhamos incessantemente pela sua realização e que ela foi abortada pela direção nacional
a greve que estava marcada para 12 de junho, e que foi cancelada sob a argumentação de que a CGT não topava. E também, que eu acho que é um divisor de água, a ida da CUT no entendimento nacional com o Collor. A ida do Jair Meneghelli para conversar com o Collor enquanto a massa, enquanto o povo trabalhador, enquanto a gente estava na rua gritando "Fora Collor". O povo na rua e o Jair sentado no palácio conversando com o Collor por um entendimento nacional. Não sei se você se lembra da musiquinha. A gente cantava nas passeatas em São Paulo naquela época. Como que é? O Collor vai ganhar uma passagem para sair desse lugar. Não é de carro, trem ou avião, é algemado no camburão, fora Collor ladrão, e não tem trégua não. O pacto é coisa de patrão. Na mesa da farsa Collor não é lugar para peão, fora Collor ladrão. Essa música a gente cantava assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, pelas ruas de São Paulo, na porta de fábrica, na porta de garagem, na porta das universidades, porque ninguém aguentava mais o governo Collor. E aí, que eu acho que é o grande problema que nós tínhamos entre a direção da CUT Regional Grande São Paulo e a CUT Nacional. Nós organizamos 5 congressos da CUT Regional. Nós organizamos e animamos uma série de oposições sindicais. A sede da CUT Regional na Silveira Martins estava sempre aberta, todo mundo poder fazer reunião e tudo mais. Nós paralisamos pela primeira vez a Secretaria da Fazenda, ali na praça. Nós organizamos os 1º de maio na Praça da Sé. E expulsamos os punks que tentavam se organizar lá no Largo da São Francisco para tentar acabar com o ato na Praça da Sé. De porrete na mão, nós fomos lá visitá-lo e pusemos eles para correr. Então a gente estava organizado nesse processo. Nós combatemos uns monte de planos na política nacional. O Plano Bresser, Collor 1 e 2, Cruzado, Verão. Nós combatemos um monte deles e estávamos sempre na rua defendendo as bandeiras do povo trabalhador. Fizemos defesa das estatais. E uma das coisas importantes que eu acho que era o que mais pegava com a articulação que dirigia a CUT Nacional e a CUT Estadual São Paulo, é que a gente defendia as convenções cutistas para a formação das chapas para disputar as eleições nos sindicatos com proporcionalidade. Então, o sindicato que era afiliado à CUT, ele devia chamar uma convenção dos cutistas, formar uma chapa, garantindo a proporcionalidade de todos. E naquele mesmo ano, no Sindicato dos Bancários,
teve a formação da chapa, que isso não foi colocado em prática. E elegemos em São Paulo a primeira mulher prefeita, que foi a Luísa Erundina. Da mesma maneira que a gente estava na rua para elegê-la, coincidiu com aquela morte dos 3 colegas sindicalistas no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. Da mesma maneira que nós estávamos na rua buscando o apoio para a eleição da Erundina, nós fizemos greve contra a Erundina. Fizemos greve nos servidores públicos municipais, fizemos greve nos motoristas e cobradores da cidade de São Paulo e se opomos à privatização da CMTC que ocorreu em 1985. Então, é da mesma maneira que nós elegemos a Luísa Erundina como a primeira mulher prefeita da cidade de São Paulo, nós também fizemos greve contra ela. Organizamos greve dos servidores públicos municipais, organizamos greves dos motoristas e cobradores e se opomos, quando ela saiu da prefeitura, à privatização da CMTC. E isso era demais para a corrente majoritária da CUT, para a articulação. Então, em 83, nós tivemos todas a CUT regional atuando. Em 91, nós tivemos o congresso da CUT regional. Em 93, nós tivemos o fim da CUT regional. A brincadeira que nós fazíamos na época é que um belo dia, provavelmente depois de uma noite mal dormida, o presidente da CUT estadual, o Feijó, acordou mal-humorado e acabou com as regionais no estado de São Paulo e colocou no seu lugar os escritórios regionais da CUT, que era que não servia para nada, que esvaziou completamente as CUTs regionais, esvaziou a CUT regional Grande São Paulo, esvaziou as 4 ou 5 regionais nos bairros que existia na CUT regional. Então, mas não foi por causa que o Feijó acordou mal-humorado. Era um problema político. Eles esvaziaram a CUT na nossa gestão, que participou eu, o Neto, o Chico Gordo, o Luizinho. De 9 membros da executiva, 4 puxaram o carro. Esses 4 eram da executiva, então nós ficamos em 5 caras segurando a CUT regional. E muitos dirigentes da direção já tinham abandonado o barco, ocupando o cargo na prefeitura municipal com a Erundina. Então eles se elegeram como dirigente sindical, abandonaram a CUT para assumir um carguinho na prefeitura de São Paulo. E assim mesmo a gente tocou a CUT regional, com todos os problemas que nós tínhamos, com 4 ou 5 dirigentes, 3 funcionários dedicados, as 2 Sueli, né? A Sueli secretária, a Sueli fotógrafa, o Silveira, que trabalhava na CUT regional, e eu não me lembro, acho que tinha mais um ou dois. O Chuchu, que era dos bancários, que nessa questão da formação da chapa sem a proporcionalidade, ele foi demitido do sindicato dos bancários, pelo menos é o
que me consta, salvo engano. Então a gente tocou a CUT regional, né? E o fim da política da CUT regional, que era um problema político que incomodava a direção majoritária da CUT, a responsabilidade não foi a barba do Neto, não foi a barriga do Chico, não foi a bolsa tiracolo que o Gianotti andava para baixo e para cima, subindo a escada da CUT regional com ela. Não foi a gravata do Luizinho, que se tornou advogado e um intransigente defensor dos trabalhadores. Então foi um problema cirúrgico e político, que a gente tem ainda muito tempo ainda para degustar e para esmiuçar e chegar exatamente à razão de tudo. E o que era mais importante, que eu acho que na regional, era a democracia. Na regional todo mundo podia se expressar, todo mundo. Defender seus pontos de vista. A gente conta nos dedos na executiva, às vezes, esses 2 ou 3 mandatos que eu participei, que a gente teve votação, a gente tirava tudo por consenso. Mas um consenso na defesa das reivindicações dos trabalhadores. Porque a CUT estava sempre aberta, e eu acho que esse é o problema maior que incomodava o Feijó e a articulação. Então, de 83 até 91 foi a construção de fato e o fortalecimento da CUT. E em São Paulo esse período foi o período aproveitado pelo sindicalista em São Paulo para organizar e sedimentar a CUT na base. A sede da CUT regional Grande São Paulo era na Praça da Sé, na saída do metrô da Sé. E nas regiões você tinha 5 ou 6 sedes da CUT regionais, que eram pontos de encontro e ponto de organização dos trabalhadores a nível regional. Funcionava na Moca, funcionava na Lapa, funcionava na Zona Sul, na Zona Leste. Então as oposições sindicais, elas se reuniam de fato nesses locais. Se organizava, discutia e tudo mais. Então era isso que era a maneira da CUT regional se colocar. Teve uma experiência muito importante na CUT regional, que foi o jornal da CUT regional. Que, se não me engano, ele saiu de 10 a 15 números, mas ele era importante sob o ponto de vista de dar uma coesão ao movimento a nível cutista, a nível da cidade de São Paulo. Por exemplo, o supermercado Paz de Barro, quando a gente Paz Mendonça, quando a gente paralisou o Paz Mendonça na Zona Sul, os trabalhadores lá se sentindo lesados, ligaram para a CUT regional. Estamos precisando de vocês aqui. E a gente foi lá, fez reunião e paralisou o supermercado. Isso acontecia todo dia. Na greve dos Correios, na greve dos municipais, os comandos de greve de professores, de metalúrgicos e tudo. Então isso daí, além do combate que a gente fazia, que estávamos sempre na rua, a nível nacional, organizando os 1º de maio, organizando
as nossas ações contra os planos do governo federal. Então isso daí eu acho que era o que fizemos o primeiro ato, o ato contra a visita do Bush em São Paulo. Né? O Bush veio com um aparato que... E nós fizemos na Praça da Sé um ato contra a visita do Bush, que era a questão da nova ordem mundial com a queda do Muro de Berlim. Então essa que eu acho que é a razão, além de levar uma política de base, né? Uma política de se contrapor ao entendimento nacional, ao pacto social com o governo Collor. Tanto é que a gente assumiu, desde o primeiro momento, a bandeira do Fora Collor, né? Em São Paulo. O que é a proporcionalidade? A gente sempre defendeu na CUT, não só na CUT, como nas convenções, porque se a CUT se é uma central única dos trabalhadores e os sindicatos são afiliados, as eleições dos sindicatos, ela teria que manter, a formação de uma chapa no sindicato deveria ser assumida, chamar uma assembleia, definir quais são os melhores nomes para compor aquela nova direção do sindicato, e as forças políticas presentes sob a bandeira da CUT, que tivesse presente na Assembleia, participasse proporcionalmente na composição da nova chapa. Isso ocorria na CUT, e que a articulação participava dos congressos da CUT regional, elegia os seus membros, seus diretores para a regional, sob a base da proporcionalidade, só que na maioria dos seus sindicatos ela não praticava isso. Não praticava isso em São Bernardo, não praticava isso no Sindicato dos Bancários. Com o tempo, eles foram assumindo a questão da proporcionalidade nas assembleias e na composição da sua chapa. Então é uma questão de democracia. E a CUT sempre se pautou na sua formação, na sua fundação, pela questão da democracia. A gente pode fazer uma projeção daquilo que nós fazíamos. Por exemplo, os camelôs na cidade de São Paulo, a CUT intervia nesse processo, tentando organizá-los. Tanto é que virou um sindicato, se não me engano. A mesma coisa poderia acontecer hoje com esses outros setores, por exemplo, os entregadores, que eles estão acéfalos. Eles não sabem por onde recorrer. E como a CUT regional ela estava implantada nas regiões, isso facilitava a organização. Como as portas estavam sempre abertas, esses trabalhadores procuravam a CUT regional e queriam se organizar. E isso ajudava no processo. Mesmo com a repressão que existia, muito maior, eu acho, que hoje. Mas hoje eles não têm como fazê-lo. Como que ele vai sair da Zona Sul, por exemplo, e se dirigir até a sede da CUT estadual e a CUT nacional lá onde é a sede atual? No Brás. Então ele não tem como fazê-lo. E a CUT regional, ela ajudava nesse processo. Os bancários faziam a greve, a subsede da CUT regional estava junto com os bancários na greve. Os metalúrgicos faziam a greve, a mesma coisa. Servidores públicos, a mesma coisa. Então tinha um ponto de apoio que possibilitava
essa união. Os Correios, o comando de greve dos Correios funcionava na CUT regional. Então, de repente, isso acabou. Você acha que os trabalhadores hoje são piores do que os trabalhadores daquela época? Não. Os trabalhadores estão aí, estão sendo explorados. Alguém tem que organizar esses trabalhadores. E essa era e é a função da CUT. Organizar o conjunto dos trabalhadores na defesa das suas reivindicações. O último congresso da CUT regional que nós organizamos foi esse aqui, o 6º Congresso da CUT regional. E na capa, as fotos, ela expressava o que nós fizemos com a CUT regional. Nesse congresso se inscreveram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 teses. Se inscreveram 9 teses e se inscreveram no balanço da CUT, plano de trabalho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 teses. Então a participação foi uma participação significativa, muito boa, grande. E foi o último congresso da CUT regional, se não me engano. Que aí depois ele foi transformado em escritórios da CUT estadual. E aí corta repasse de verba, você não tem como pagar funcionário, você não tem como pagar sede, você não tem que pagar luz, você não tem que fazer nada. Acabou. Então não foi porque o Feijó acordou mal-humorado. Eles acabaram com a CUT regional por causa da política que a CUT regional desenvolvia na Grande São Paulo, em que em grande parte ela não comungava com as mesmas posições da direção majoritária que é a articulação, que fazia parte em São Paulo os bancários, o carro-chefe eram os bancários de São Paulo, e no ABC os sindicatos dos metalúrgicos. E aí a direção que se elegeu nesse congresso, no 6º Congresso, ela foi afundada junto com o afundamento da CUT regional pela articulação.